Eu sou Denise Gabriel Witzel e estou aqui com vocês hoje para nós desenvolvermos um assunto que é muito caro e bastante importante para todos que se dedicam a pensar a linguagem, a pensar os modos de funcionamento daquilo que movimenta a sociedade, que é a linguagem por ela mesma. E para tratar disso especificamente, nós vamos pensar no momento em que a invenção de uma ciência, como que se descobriu modos de olhar para a linguagem, mais precisamente para a língua, que é uma manifestação da linguagem, sob uma ótica científica. Então, para isso eu convido vocês hoje a me acompanharem numa volta no tempo, não muito longe, porque essa invenção ou essa ciência, ela nasce no início do século XX e para uma ciência isso não é tanto tempo. Então, a minha temática com vocês hoje é essa: como se inventou a linguística. Uma linguística que tem essas características modernas, porque se fala em linguística em outros tempos, porque linguística, você tem tanto uma concepção de disciplina, quanto uma concepção de campo do saber. Se estudou linguagem desde que o homem parou para pensar naquilo que ele fala, para quem ele fala. Então, essa questão da língua e da linguagem, ela é uma questão de muito tempo. Mas a partir do século XX, é que nós temos, então, uma publicação de um livro intitulado Curso de Linguística Geral, acreditado a um grande pensador, Ferdinand de Saussure. Quem foi Ferdinand de Saussure? Qual é a proposta dele num curso de linguística geral que revolucionou os modos de se pensar a língua? Nós temos um corte epistemológico, quer dizer, há um antes de Saussure com relação aos estudos linguísticos e um depois de Saussure. Antes, e isso está logo no início desse curso de linguística geral, as pessoas pensavam a língua de diferentes maneiras, mas de forma não científica. Por exemplo, havia um estudo da gramática, que nós temos ainda hoje, uma gramática conhecida como gramática normativa, uma gramática tradicional, em que impõe, basicamente, o que é certo, o que é errado com relação à língua, faz um recorte absolutamente focado numa língua culta, despreza dessa forma todas as outras possibilidades de uso dessa língua, enfim. É uma forma de se estudar a língua e que ficou aí tradicionalmente nas nossas experiências com a língua, de muitos de nós, se não todos nós. Um outro enfoque é possível ser pensado pela filologia. A filologia, por sua vez, além de se preocupar com a língua, ela se preocupa, na verdade, com os textos escritos. Ela tem um enfoque, ela propõe um enfoque histórico com relação a esses textos, a compreensão desses textos, mas, grosso modo, havia, e há, né, porque existem ainda estudos na área da filologia, mas a questão é do texto escrito, para resumir muito a que se destina. E depois disso, mais no século XIX, perto de nós temos a linguística comparada, que cria uma complexidade ou produz uma série de estudos importantes que vão balizar essa ciência linguística que nasce, então, no início do século XX. Nós temos a gramática do Franz Bopp, por exemplo. Franz Bopp, ele é o grande nome da linguística comparada do século XIX, em que ele se propôs a fazer análises, como o nome diz, comparativas, entre o latim, o grego, o alemão, porque ele estudava também o sânscrito. Então, o sânscrito era relacionado com essas línguas e tentava-se aí, então, verificar o que havia de semelhanças e de diferenças para pensar como que essas línguas podiam criar parentescos linguísticos. Foi de extrema importância esses estudos no século XIX para que um linguista, então, um pensador, nascido nessa época, que estudou justamente os textos do Franz Bopp, a gramática do Franz Bopp, para que ele questionasse, para que ele se inquietasse com esses modos, com esses estudos linguísticos. É aí, então, que nasce Ferdinand de Saussure. Quem foi, então, Ferdinand de Saussure?
um linguista suíço. Ele trabalhava nos grandes centros europeus no final do século XIX, início do século XX, deu aulas em Paris, na Alemanha, e ele fez a linguística do seu tempo. Ele fez uma linguística comparada, ele defendeu teses com base nesses pressupostos. Entretanto, ele queria olhar para a língua de forma diferente, no sentido de que ele reclamava um campo do saber, uma disciplina que tomasse como objeto a língua propriamente dita, mas que não fosse uma linguística histórica, que se entendesse a língua no seu funcionamento. Então, esse objeto, que seriam as línguas naturais, era algo que precisava ser estudado de forma diferente do que se fazia com a linguística comparada. Saussure, então, ele não escreveu a sua proposta, ele não teve tempo ou ele não tinha tanta segurança sobre aquilo que ele propunha. Entretanto, ele morre e os seus discípulos, 2 alunos, com a colaboração de um terceiro, no caso Charles Bailly e Albert Séchigny, eles vão organizar aquilo que havia sido feito em anotações desses alunos e publicam assim o famoso e importantíssimo livro para os estudos contemporâneos da linguística, que é justamente o curso de Linguística Geral. Ao publicarem esses livros, eles colocam já no prefácio justamente um alerta ou um sentimento do Saussure que vale a pena nós retomarmos aqui para situarmos essa inquietação do Saussure. Dizem, então, os alunos que publicaram o livro: repetidas vezes ouvimos Ferdinand de Saussure deplorar a insuficiência dos princípios e dos métodos que caracterizavam a linguística, em cujo ambiente seu gênio se desenvolveu. E ao longo de toda a sua vida pesquisou ele obstinadamente as leis diretrizes que lhe poderiam orientar o pensamento através deste caos. Isso para sublinhar, então, que ele era muito inquieto com o modo de se fazer linguística naquele tempo. Então, ele propõe, Saussure, morre, então, com 55 anos e deixa esse legado, que são esses cursos que vão ser organizados por seus alunos, e é a partir dele que nós temos uma ciência linguística. Então, ele fez isso no contexto teórico dos estudos histórico-comparativos. Ele vai lançar suas ideias precisamente sobre língua e a linguagem. Ele vai entender que a língua é um sistema de valor estruturado e autônomo, subjacente a toda e qualquer produção linguística. Por que autônomo? Começamos por aí. Estudar a língua a partir de uma perspectiva de uma ciência, como a linguística se propôs a ser a partir do curso, era pensar num campo que fosse autônomo no sentido que muitas outras áreas se interessam pela língua, a sociologia, a antropologia, outras áreas do conhecimento. Entretanto, a linguística ela vai se constituir como uma ciência autônoma porque ela cria o seu próprio objeto e ela define com bastante precisão e rigor os métodos com os quais ela vai analisar a língua. E aí se desencadeia uma série de outras questões que precisam ficar bastante claras logo de início, que é justamente o que é língua, e ele vai definir Saussure língua dentro daquilo que nós entendemos como linguagem. Então, a linguística ela vai passar a ser concebida como uma ciência, ela não vai só descrever fatos linguísticos, mas vai buscar explicações coerentes para a existência desses fatos linguísticos. Aos poucos, esse modo de se olhar para a língua e de se pensar a língua e de analisá-la, descrevê-la, vai ficando mais claro para quem começa os primeiros passos nos estudos linguísticos. Mas é importante, desde já, saber que há um deslocamento, um modo diferente. E esse modo diferente já começa justamente com a questão que o Saussure dizia, que era preciso, então, delimitar esse objeto, era preciso entender esse objeto, e que haveria, lá, no início das suas reflexões, nós voltamos lá para o início do século XX, ele dizia, então, que haveria uma ciência para se ocupar da linguagem nas suas mais diversas manifestações,
que seria a semiologia. Semion, né, do grego, significa signo. Então você teria, porque lá ainda não havia precisamente essa ciência, mas teria que haver, diz Saussure, uma ciência que cuidasse de todos os signos. Saussure diz então que a semiologia é a ciência que estuda a vida dos signos no meio da vida social. Constituiria parte da psicologia social. Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. Aqui Saussure faz referência aos signos nas suas diferentes manifestações, as imagens, os desenhos, as relações de sentido que se estruturam a partir de determinado signo. Mas ele vai olhar para um signo muito específico, porque nós pensamos nessas relações simbólicas que os signos, né, nos colocam, mas o Saussure estava interessado no signo linguístico. Então ele vai dizer que a linguística, ele está definindo a linguística, está definindo qual era o objeto e o que seria uma linguística, segundo ele. Seria uma parte dessa ciência geral. Então a semiologia daria conta de todos os signos. A linguística é uma parte dessa ciência geral e que cabe ao linguista definir o que faz da língua um sistema especial no conjunto dos fatos semiológicos. Então, a língua é o que interessa, repito isso várias vezes porque é bastante importante, e nós temos claro o que é língua para o Saussure. Aí ele vai dizer, então, quando delimita esse objeto dessa ciência em processo de ser inventada, que eu estou dizendo, essa criação dessa ciência, ele tem um momento no curso em que ele deixa muito claro, e esta é uma passagem exaustivamente repetida nos estudos linguísticos, e em que ele diz assim: tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e é heteróclita, cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica. Ela pertence, além disso, ao domínio individual e social. Não se deixa classificar em nenhuma categoria dos fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade. Ora, Saussure tinha claro que você tem a linguagem, e a linguagem é essa capacidade humana de produzir sentidos, de entender sentidos, de estruturar um raciocínio por meio de formas a serem comunicadas. Entretanto, essa capacidade que nós temos, ela se manifesta, e é essa manifestação, no caso, em língua, que interessa ao Saussure, porque a linguagem mesmo, a sua complexidade, é impossível de você descrever de um ponto de vista científico. Como Saussure queria organizar um método, a linguagem como um todo, ela é multiforme, ou seja, né, de múltiplas formas. Ela pode ser na música, ela pode ser uma música, pode ser uma imagem, um desenho. E aí que nós falamos de linguagem de cinema, linguagem do teatro, mas o Saussure ele vai dizer ainda mais, vai dizer que ela é heteróclita. Heteróclita é essa ideia de variabilidade, de heterogeneidade. Não tem como apreender enquanto unidade para você estudar num espaço científico. E aí então que ele vai dizer mais, que o conjunto da linguagem é incognoscível, já que não é homogêneo. Impossível tomá-la como objeto, sem se correr o risco de haver um aglomerado confuso de coisas. Era necessário colocar-se primeiramente no terreno da língua e tomá-la como norma de todas as outras manifestações de linguagem. Língua, aqui então, vai ser pensada como um sistema abstrato que está no nosso cérebro. Todas as questões que nós vamos pensar a partir de língua, ou do conceito de língua, nós temos que sair de um senso comum. Eu estou usando a língua para falar, obviamente. Eu falo de língua portuguesa, falo de língua francesa, língua inglesa. Mas o conceito de língua, para o Saussure, ele tem que ser pensado, por conta da sua proposta científica de estudos da linguagem, na sua relação com a parole. Então, ele vai dizer que existe um lado da língua e um lado da parole.
Parole é um termo que vem do francês e comumente nós encontramos traduzido por fala, mas não significa exatamente essa fala que vocês estão me ouvindo muito precisamente. A langue e a parole têm que ser pensadas como algo no funcionamento dentro do nosso cérebro, para usar termos bem mais claros e bem mais simples. Ele vai dizer assim, que a langue e a parole, apesar da natureza concreta de ambas, é preciso distinguir então essa língua da fala. Enquanto a parole é individual e dependente de um mecanismo psíquico, físico, e que permite a exteriorização da fala, a langue é social e não premeditada. A langue, portanto, é esse sistema que é homogêneo e que está depositado na cabeça de todo indivíduo falante. Eu nasci no Brasil. Eu tive desde criança contatos com pessoas que falavam comigo a língua portuguesa. Eu vou adquirindo as estruturas, as formas de me comunicar em língua portuguesa e esses elementos eles estão sendo depositados no meu cérebro. Então essa ideia de sistema é que todos nós, falantes de língua portuguesa, que nascemos no Brasil, nós temos internalizados em nós esse repertório. E esse repertório está lá à nossa disposição. E ele funciona, e nós não temos consciência exatamente de como que isso funciona. Mas há um lugar em que você pensa a língua e o outro em que você tem a manifestação dessa língua, que é onde você expõe. Aí o Saussure vai dizer mais, nós temos que pensar em termos de estudos, em termos de ciência linguística, como que funciona a langue, a língua, e não a parole, a fala. Porque a parole você não controla, a parole é o lugar, a Cristina Altman da USP, ela fala que é o lugar do caos, é o lugar das interferências do lugar onde você fala, das pessoas com quem você conversa, aí você não consegue colocar sistematicidade, você não consegue organizar um método para poder analisá-la. Essa langue, então, que é o objeto de estudo da linguística, ela vai se diferenciar da fala por essas características primordiais. Ele basicamente separa a langue e a parole dizendo assim, que a langue é a linguagem menos a fala, e já a parole é o uso que se faz da língua. Essa língua que está, repito muito isso, depositada no cérebro de cada indivíduo. A langue é social. Eu não posso mudar a langue, eu não posso chamar a mesa de cadeira, cadeira de mesa, por exemplo, a meu bel prazer. Isso já está no sistema. E a parole, ela é individual. Também, claro que eu não posso ficar inventando, mas eu tenho elementos que funcionam quando você usa essa língua que você não controla. Assim, a langue, ela é homogênea e a parole é heterogênea. A langue é sistemática e a parole assistemática. A langue é abstrata, a parole é concreta. A langue é constante e a parole é variável. Entender que Saussure está pensando no objeto da linguística e esse objeto tem as línguas, né, como o enfoque sobre as línguas, é você entender isso, essa separação entre langue e parole, mas deixar muito claro, ele vai se valer de uma metáfora para explicar isso, que é o jogo de xadrez. Como que você pensa numa sistematicidade, algo que está no interior do seu cérebro e que não é mais necessário você fazer uma linguística histórica. Você não precisa mais saber como que a língua era antes desta língua que você usa hoje. Você não tem consciência, você não precisa disso. A língua precisa ser analisada, segundo ele, no momento em que ela está sendo utilizada, ou no momento da sua existência. Assim, então, dentro, né, eu repito, lá no cérebro, você organiza de tal forma os elementos linguísticos de forma sincrônica e não diacrônica. Diacronia, que era a perspectiva da linguística histórica, aquela lá do Franz Bopp, da linguística comparada, é uma linguística, uma análise que você faz de um determinado termo ao longo da história, como que um determinado termo passou e foi mudando ao longo desse tempo, dessa história.
Já a sincronia não. A sincronia ela faz um recorte, como a língua está e como ela funciona. Nesse sentido, Saussure nos convida a pensar... Saussure gosta muito de metáforas. E uma delas, que é muito cara e importante para entender a noção de sistema, é o jogo de xadrez. Eu vou mostrar um pouquinho o funcionamento dessa ideia do Saussure, mas antes é preciso a gente ter muito claro o que é sistema, antes de mais nada. Ora, sistema é sempre algo que está em relação a outro algo e que depende, o mecanismo tem que estar tão perfeitamente amarrado para que possa funcionar. É desse sentido que você fala de um sistema solar. É de tal forma estruturado o nosso sistema solar que um elemento se organiza em função de outro elemento e assim as coisas ficam como são. Ninguém pode mudar isso. O sistema respiratório, o sistema do computador, as peças se organizam assim, é tudo em relação. É daí que vem, para o sistema linguístico, a ideia de relação. Tudo é sistemático em termos de língua. E eu volto a dizer que é diferente da parole. E aí ele nos convida repito, a pensar no jogo de xadrez para pensar a própria língua. A língua é um sistema que conhece somente sua ordem própria. Ele vai sempre nos deixar claro o quanto a língua se basta por ela mesma. Uma comparação com o jogo de xadrez fará compreender melhor isso. Nesse jogo, é relativamente fácil distinguir o externo do jogo com relação ao interno. O fato dele ter passado da Pérsia para a Europa é de ordem externa, numa clara alusão aqui ao que se fazia em termos de linguística comparada. E ele continua: interno, ao contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu substituir uma peça, eu perdi, por exemplo, o cavalo do jogo de xadrez, mas eu posso substituir esse cavalo, eu tenho aqui uma pilha que vai se movimentar e vai fazer exatamente as vezes do cavalo. Eu posso continuar, o sistema se mantém. Eu não posso mudar as regras. Eu não posso fazer com que esse cavalo que tem que andar em L, para quem conhece o xadrez, né? O cavalo sempre se movimenta em L, eu não posso fazer com que ele se movimente como o bispo, por exemplo, nas diagonais. Então, isto é uma regra interna do jogo que mantém o sistema funcionando. O que, grosso modo, o Saussure está dizendo, então? A língua, ela é composta por elementos, e esses elementos são os nossos fonemas, os nossos morfemas, as partes das palavras que unidas criam as palavras, os signos linguísticos propriamente ditos, são elementos que constituem as possibilidades de organização de uma estrutura. Quando ele diz que nós podemos mudar a peça e isso não interfere no jogo, eu posso jogar com a pilha, que faz às vezes do cavalo, na língua você também pode, você tem estruturas que você troca o P pelo B, você tem de pato para bato, numa troca de fonemas e a língua, ela responde, o sistema funciona nessa relação em que é possível, mas não é qualquer palavra, não é qualquer forma que você pode alterar o que você altera. Para concluir, ainda que sumariamente, essa nossa primeira conversa sobre a invenção da linguística, eu gostaria de ainda acrescentar que quando você fala de ciência, você tem uma complexidade bastante grande, que já começa, né, com a pergunta sobre o que é ciência. Ainda mais quando se fala ciência da linguagem, que também entra uma outra questão sobre o que é linguagem. Mas, para tentar deixar claro a importância na formação de alunos do curso de letras, de todos os interessados no funcionamento da linguagem humana, fazer ciência é você não julgar as diferenças, por exemplo, linguísticas, as diferenças entre as formas do dizer, para dar um exemplo bem tranquilo. É língua toda forma
com que as pessoas interagem, se comunicam. Isso significa as pessoas que dizem problema e problema, há um julgamento, há uma diferença que não está na ordem do linguístico propriamente dito, ainda que haja diferenças na pronúncia, na forma, mas há quem diga, por uma tradição, por uma forma de entender a língua muito calcada ainda nos nossos ensinos de língua materna, de que problema é certo e que problema é errado. Essa relação de certo e errado, ela é relativizada quando não eliminada do ponto de vista científico. Por quê? Se você tem uma ciência e que ela olha, por exemplo, um biólogo, um botânico, que vai analisar as flores, ele pode gostar da margarida e não gostar da orquídea. Mas orquídea e margarida são flores que são analisadas, que são investigadas, que são objetos daquela área, daquele campo. A mesma coisa com a linguística. Então, nós temos formas que são depreciadas, formas que colocam os sujeitos muitas vezes enfrentando preconceitos linguísticos, e aí vale a pena pesquisar um pouco sobre o que é um preconceito linguístico, mas para a linguística, toda manifestação, toda forma com a qual a gente usa a língua, ela é analisada. Por isso que a gente diz que a linguística é descritiva e a gramática tradicional, ela é prescritiva. Enquanto a gramática tradicional diz é certo dizer assim e é errado dizer assim, a linguística não está preocupada com isso. A linguística está preocupada em explicar por que é assim, como que funciona determinada estrutura, determinada forma da língua. Embora tenha sido uma passagem rápida por conceitos importantes, fundamentais e fundantes de uma ciência, nós precisaríamos conversar com muito mais tempo e calma, e eu espero que vocês possam ler sobre isso, que vão ver o que realmente o Saussure disse, ou que os seus alunos disseram que ele disse, mas que seja um impulso inicial para que a ciência da linguagem, que a linguística, possa encantá-los. E que isso sirva para vocês cada vez mais olharem para a língua, olharem para a linguagem e que contribua enormemente no processo de formação de todos vocês. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.